Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos exorta a acolhermos Jesus, o pão vivo descido do céu. Jesus se apresenta como aquele que é o pão que alimenta a vida dos justos, o pão que é fonte de misericórdia para aqueles que vivem na injustiça do pecado. Jesus se apresenta como aquele que desce do céu. É o próprio Deus que em seu Filho socorre a humanidade. Concede um alimento salutar, um alimento que fortalece a nossa caminhada neste projeto de salvação que Deus oferece a cada um de nós. A Eucaristia é para a Igreja fonte de santidade, é o centro da vida celebrativa da Igreja, é a nossa grande esperança de santificação e de força vital e espiritual para a nossa santificação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo, através da primeira leitura, apresenta o profeta Elias, que após um embate bastante problemático com os profetas de Baal, parece ter alcançado um êxito, um sucesso extraordinário. Mas tal visão espetacular acerca do profeta faz com que ele entre em uma profunda dimensão de ausência de sentido. A luta contra os profetas de Baal foi bastante forte e violenta, prevaleceu o Deus de Israel. Mas na nossa caminhada de fé, na vivência do reino de Deus, temos que tomar o devido cuidado, porque o sucesso, o espetáculo, as realidades que podem impactar conforme as molduras do espetáculo humano, nem sempre correspondem aos anseios de Deus, nem sempre, de certa forma, preenchem as lacunas existenciais da nossa vida. Por isso que o profeta cai no desânimo, o profeta deprime, o profeta sente um cansaço que afeta a sua alma. Mas o caminho ainda estava para ser percorrido. Deus socorre o profeta Elias, alimentando a providência de Deus, se faz presente na vida do profeta. Não são os sucessos da missão, não são os espetáculos que muitas vezes podem nutrir o nosso ego humano, mas é o próprio Deus, com o pão da vida, com o pão da palavra, com o pão da verdade, que nos oferece a Eucaristia presente naquele pão, o batismo que prefigura a nossa vida em Cristo presente naquela água. São os dois sacramentos que devem também dizer para nós: levanta-te, come, levanta-te, bebe desta água que regenera o corpo e a alma. Levanta-te, o caminho é longo, a missão está diante de ti. Caminha confiando em Deus, caminha olhando para Cristo e não confia nas tuas próprias forças humanas. Por isso que a Eucaristia, já prefigurada juntamente com o sacramento do batismo, nesta experiência do profeta Elias. Eucaristia e o sacramento do batismo são a força de Deus para reerguer a comunidade cristã, para formar a comunidade cristã com discernimento, com verdadeira vida espiritual. Por isso que a comunidade dos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta um discurso de comunhão, um discurso propenso à vida em fraternidade. A Eucaristia é celebrada para além da dimensão sacramental. A Eucaristia é celebrada quando vivemos a comunhão fraterna. A Eucaristia é celebrada quando nas nossas comunidades, nas nossas famílias, renunciamos a todo e qualquer tipo de maldade, de perversidade. A Eucaristia é verdadeiramente centro do nosso viver quando ela nos nutre na luta contra o ódio, na luta contra o mal. E assim nós adentramos no Evangelho, estamos percorrendo este capítulo 6 do Evangelho segundo João, um capítulo voltado para falar da dimensão eucarística
que nutre a vida da comunidade joanina e que quer nutrir, reforçar a nossa vivência eucarística no hoje da nossa vida comunitária. Jesus se apresenta como pão que desce do céu. Jesus se apresenta como alimento. Jesus se apresenta como a vida, a ressurreição. Jesus diz que quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem não está aberto para acolher o Filho e a sua novidade de vida, talvez não conhece o Deus verdadeiro. Precisa sair da idolatria tão combatida pelo profeta Elias. Idolatria de criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que muitas vezes é reduzido a normas, ao rigorismo. Um Deus que é reduzido a práticas externas de uma falsa religiosidade. Por isso, Jesus quer, de certa forma, apresentar como um critério decisivo para a vida em Deus a aceitação da sua missão, a aceitação de que Ele é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, para vivermos verdadeiramente nutridos deste pão vivo que desce do céu e nos concede vida plena, ressurreição perene, precisamos escutá-lo, precisamos estar em comunhão com Ele, precisamos conformar a nossa vida à vida do Divino Salvador. Precisamos olhar para os gestos, as atitudes de Jesus, porque em tais manifestações está presente o querer de Deus, está presente a verdadeira face do nosso Deus. Por isso, ao invés de ficarmos murmurando no nosso coração, julgando o agir de Deus, desconfiando do agir de Deus, ao invés de murmurar, devemos bendizer ao Senhor, agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor por este alimento que sempre está a nosso alcance, o pão da palavra, pão eucarístico, o pão que é celebração de vida fraterna. O Senhor está dizendo a cada um de nós neste domingo: levanta-te e come. O caminho é longo, a caminhada é difícil, mas eu estou contigo. Levanta-te e come, eu serei o teu alimento, eu serei o teu sustento. Que possamos hoje, em uma única oração, apresentar a Deus, iluminados pela liturgia da palavra deste domingo, todas as realidades da nossa vida, todos os desafios que estão deixando a nossa vida paralisada, no descaso, no desânimo. E escutemos este Deus que constantemente está ao nosso lado, nos acordando, nos despertando e oferecendo para nós a força necessária para retomarmos o caminho. Que o Senhor nos abençoe e abençoe todos os pais neste dia também do mês vocacional, segundo domingo do mês de agosto, dedicado à vocação familiar, ao dom da paternidade. Que cada pai verdadeiramente possa colocar este dom da paternidade diante de Deus, de onde provém toda a sabedoria, todo o bem, toda a graça, para servir as suas famílias. Deus nos abençoe. Um santo domingo para todos.